Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento eles estão assistindo isso. É verdade. Até surgiu uma dúvida na gente aqui. Qual é o nome do podcast? Porque é o pós-podcast do Pit Stop Fonte. A gente ainda tá nessa jornada, nessa busca, em busca do nome perfeito, porque eu já tô aqui pra fazer um paralelo, porque a gente não perde tempo. Cara, já é o quarto podcast, a gente não achou, a gente tem que achar o nome. Letícia, Mas não demite a gente, por favor. Quando a gente tá em busca do nome, a gente trouxe a Em Busca do Vinho. É, mas calma. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Mas hoje teve mais um Pit Stop Fonte. Hoje foi com a startup Wine Fund. Tava lotado, hein? Tava lotado, hoje tava lotado. Cara, eu acho que foi a que mais lotado. É, isso, mais lotado. E aí vamos falar sobre qual a diferença de Wine Fund para Em Busca do Vinho. A gente vai traçar isso mais pra frente. Mas eu não vou apresentar ele vai se apresentar. Estamos aqui com o Pablo. Pablo, agora é boa tarde, né? Agora é boa Mas tarde. a hora que eles vão ver, não sei. Muito boa tarde pra você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu sou o Douglas, ele é o Gabriel. E, cara, se apresenta pra todo mundo, por favor. Pessoal, é o seguinte, eu sou um cara que já fez muita coisa na vida, né? Se você parar para pensar, desde projetos na área esportiva, cultural, eficiência energética, ambiental, e agora eu estou trabalhando com inovação. Né? Até empresário, jogador de futebol já fui. Sério, cara? Eu sou apaixonado por futebol, hein? Depois a gente vai conversar sobre isso. Eu também. Então, assim, eu sou um cara que tem uma formação científica, eu sou bacharel em física, eu fiz um mestrado em supercondutividade também, depois fiz pós-graduação em marketing, uma especialização em marketing digital, e por aí comecei a navegar até me deparar com um curso sommelier de vinhos. Me transformei no sommelier profissional e acá estou trabalhando também com inovação. Pô, que legal, cara. Nossa, um currículo variado, hein? Currículo variado. Saiu em todas as áreas. Fez física, um cara realmente elétrico mesmo. Né? E, cara, antes de chegar lá, mas como surgiu a Wine Fund, que é startup, Isso. E o que é o Em Busca do Vinho? A Wine Funding, na realidade, ela é uma spin-off, né, de uma outra startup que eu tenho, que chama BizBuilder, né? Então, a BizBuilder, ela foi fundada em 2019 com o objetivo de gerar negócios, criar negócios, conexões, e eu prestando consultoria para outras startups para ajudar elas a montarem novos negócios, né? E até se formalizarem, captarem recursos na área de fomento, né? Em editais de fomento. Eu tenho 25 anos de experiência com elaboração de projetos para editais de fomento. Então, ela surge como uma spin-off e resultado de um projeto que se chama Em Busca do Vinho, né, que eu aprovei em um edital de fomento e que é essa ideia toda que a gente construiu para cá agora. Só uma dúvida, para quem está em casa e não sabe, o que é um edital de fomento? São editais públicos que as pessoas as startups, as pessoas podem submeter o seu projeto e obter recursos a fundo perdido. Entendi. Recursos não reembolsáveis, né? Então, assim, o governo ele te dá um dinheiro para você tentar desenvolver tua ideia ou teu projeto. Se der certo, você vai virar um CNPJ, vai contratar pessoas, vai faturar, vai gerar impostos, vai pagar impostos e esse dinheiro retorna para o governo. Então, isso faz parte das funções de um governo, que é estimular e fomentar a economia. Então, ele fomenta através disso aí, de editais públicos em que eles destinam recursos para projetos de inovação. Tem várias áreas. Legal. Fomento, ele não só está na área de inovação. Fomento está na área de cultura, que é a Lei Rouanet, está na área de incentivo ao esporte. Entendi. Então, por aí você tem diversas áreas de fomento, diversos recursos de fomento em diversas áreas. Show, que legal. Não sabia que tinha para também nunca tinha inovação. Eu não tinha ouvido. Cara, inovação, a gente tá começando a entrar na nossa cultura isso agora, né? Então, cara, por exemplo... Eu sou mais novo também, né? Mas assim, começando a ver isso mais agora. Eu não sabia que tinha, muito legal. Tem. O governo aqui do Espírito Santo investiu no ano passado 140 milhões. Caraca, só isso. Só, coisa pouca. Você tá vendo pra ele? Eu já tenho mais na cabeça aqui. Assim, o primeiro pra galera entender, né? Então, o que é a Em Busca do Vinho, assim? Em Busca do Vinho é uma plataforma de financiamento coletivo de vinho. Mas ela tem ela usa ela usa os parâmetros da economia criativa e colaborativa para possibilitar que as pessoas tenham acesso a experiências no mundo do vinho. E, cara, você
curte vinho. Você, o Pablo pessoa, não o Pablo empresário. Curte vinho. Sim, eu me formei sommelier de vinhos. Então você gosta. Então assim, como que é você trabalhar com uma coisa que você gosta, uma coisa inovadora? Como que é essa junção de trabalhar com algo que você tem prazer de estar ali? É algo que você tem que estar muito atento, né? Porque eu aprendi a duras penas em 1998, eu abri meu primeiro negócio. E eu 98? quebrei. Tinha nem nascido. Sou 2001. Pois é. E eu quebrei. Caraca. Eu quebrei 2 anos depois. Porque eu não sabia. Primeiro, porque não tinha experiência em administrar o próprio negócio. Segundo, porque eu criei um projeto, era um evento, era um festival de música na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou de Recife. Quer dizer, tem outra história também. Nasci em São Paulo, morei minha vida em Recife e agora eu adotei o Espírito Santo há 8 anos como minha residência. Legal. Então, assim, eu tinha um projeto lá na Universidade Federal de Pernambuco que eu criei, que chamava Soul do Mangue. É a alma do mangue, soul de alma. Né? E referente ao movimento Mangue Beat e tal, que era um movimento musical e cultural lá de Pernambuco. E aí eu criei esse festival que ajudava até a lançar novas bandas, novos artistas e tal, dava espaço para isso. E até a Rede Globo criou um programa de TV em 1998 e 1999. Esse programa foi exibido, um especial da Rede Globo do festival. Né? Só que em 2000, eu estava pronto para fazer o festival, eu tinha um patrocínio de uma empresa que nem existe mais, que era uma empresa provedora de internet. A gente estava começando com essa história, existiam os provedores de internet. Hoje em dia isso não existe mais, né? Mas, então chamava Inter.net. Inter.net era uma empresa norte-americana que estava chegando no Brasil para prover internet para as pessoas. Então, nesse ponto, eles chegaram e eu apresentei o projeto, eu tive acesso a uma agência e a agência de publicidade me apresentou como cliente, achou que tinha perfil, apresentei o projeto e eles iam patrocinar. O que eles iam colocar no projeto, eu pagava, tipo, sei lá, 70%, 80% dos custos. Então, eu estava tranquilo. O resto eu ia tirar em bilheteria. Eu tinha 2 dias de evento, eu tinha Barão Vermelho encerrando no dia, eu tinha Nação Zumbi encerrando no outro, eu tinha mais um monte de atrações e tinha as bandas que eu sempre lançava. Expectativa alta, né? Muito alta. Recurso. Só que o que acontece? Houve uma quebra na bolsa eletrônica, na Nasdaq americana. Foi uma quebra que teve no ano 2000, tá? Eu vou estudar sobre depois, é importante. E a ação dessa empresa, ela caiu de $80 para 50 centavos de dólares. Nossa. Em 2 dias. Caraca! Aí complicou a galera. Dias. Então, eles saíram fechando toda a operação. Aí eu recebi a notícia, faltando menos de 30 dias para o evento, de que o patrocínio estava cancelado. Nossa! Só que aí tinha um detalhe. Eu estava apaixonado pelo evento, pelo negócio. Então, enquanto parceiros meus e pessoas me disseram, rapaz, adia, suspende, muda para a gente tentar fazer outra coisa. Eu estava cego, porque eu estava apaixonado. Então, você é apaixonado, você não enxerga a realidade. E eu disse, não, mas vai dar certo, vai dar muita gente, vai conseguir pagar. E não deu. Caramba. Choveu num dia, Nossa. No outro, e o lugar era aberto. Né? No outro já não deu tanto público, eu não tinha tanta grana para investir em divulgação. A Globo não tinha desistido de fazer, não tinha espaço para fazer o festival de novo, o evento de novo em 2000. Então, várias coisas aconteceram, né? O especial também caiu, ou seja, várias coisas aconteceram que eu não tinha como ter uma divulgação grande. Com isso, também ajudou e corroborou para que não desse certo. E aí eu quebrei. Eu perdi tudo. Perdi tudo em 2 noites. Nossa. E ainda fiquei devendo um monte na praça. Mas aí eu me reinventei. Em 2 anos eu paguei todo mundo e juntei mais uma grana. Fui trabalhar, inclusive, numa empresa de eventos. Depois abri uma nova empresa para mim, que essa empresa existe até hoje. Eu não sou mais sócio dela, mas é uma empresa que comecei em 2003, numa salinha de 32 metros quadrados. Eu e 2 amigos que eu tinha chamado para sócio. E quando eu saí dela em 2014, ela tinha 10 filiais, 950 funcionários. Irado. E estava faturando 60 milhões por ano. Caraca, então, assim, eu comecei do zero e vi. Só que, o que é que eu aprendi com o Ter Quebrado? Né? Eu aprendi que você deve fazer as coisas
com amor, com paixão, mas você não deve se apaixonar pelo negócio. Então, você trabalhar, respondendo a tua pergunta, você trabalhar com o que você ama é andar no fio da navalha. Você tem que saber, tem que ter a racionalidade de que se você enxergar que isso não vai dar certo, você tem que parar. Você tem que saber abandonar da mesma forma que você começou. Entendeu? E você acha que se você não tivesse quebrado lá atrás, você não teria aprendido, você não teria essa casca que você tem hoje? Exatamente. Foi fundamental eu ter quebrado. Eu aprendi na dor, né? Mas é como a maioria das pessoas aprende. Infelizmente é assim, né, cara? Só sentindo na pele a gente aprende que... Por mais que você faça curso, estude, teorias e mais teorias e mais teorias, você está sujeito e suscetível às coisas não acontecerem. A prática que o próprio modelo de startup é pensado nisso, né? Então. O que vai assim, fale sempre, mas seja rápido, diferente. Continue, haja diferente. Então, você errou, beleza, isso aqui está falhando, não está funcionando, conserta, vai, isso aqui até você acertar. Então, esse é o processo do teste contínuo. O mundo da inovação é assim, né? Erro atrás de erro. Assim. Rápido. E assim, falando um pouco disso, para você, como que é tirar a inovação do papel? Quando surgiu a ideia para hoje... Olha, para mim, hoje em dia é fácil pela minha experiência, pela bagagem que eu tenho, né? Então, eu penso, eu tenho uma ideia, eu analiso se ela é boa, faço algumas pesquisas, e depois eu vou buscar o dinheiro em editais de fomento. Eu não boto mais dinheiro meu. Importante. Entendeu? Importante para quem tá assistindo, claro, né? Porque, assim, eu vou arriscar em algo que tem tanta incerteza, assim, vale a pena? Bom, se tem dinheiro aí disponível, que eu não preciso devolver, eu só preciso prestar contas de que eu estou usando para o projeto, porque também não é distribuição de dinheiro, né? Ele é investido para o projeto, não para lhe remunerar, é investido para você desenvolver o projeto. Então, se tem esse recurso aí, por que não? Por que eu vou ter que arriscar o meu se eu não tenho essa certeza toda de que vai dar certo? Então, o mais inteligente é você ir atrás desses editais. E esses editais existem em várias esferas. Todo ano tem edital para isso, de vários níveis. O Centelha é um edital famoso. São 3 que tem aqui. É o Centelha, são mais 2, que agora eu não lembro o nome. Tem o Tecnova. Tecnova, isso. Tem o Spin-Off também. Eu tinha visto. E tem mais alguns. Mas, assim, esses são os principais. Então, se você tem... O Centelha, ele apoia a sua ideia. Se você tiver uma ideia, você pode defender a sua ideia lá, uma banca que vai examinar, e, de repente, se eles acharem sua ideia boa, consistente, etc., eles vão te dar até 60 mil para você começar a sua ideia. E ainda mais um bolsista. Uma bolsa para você contratar um bolsista para poder trabalhar durante um ano desenvolvendo a sua ideia com você. Então, a sua ideia pode estar no começo, ela pode já estar madura, você pode estar na prototipagem, né? Você pode estar já mais prestes a lançar no mercado, você precisa daquele empurrãozinho final. Esses 3 estágios, você pode investir, você pode buscar recursos do Centelha, que é até 60 mil mais uma bolsa. Então, assim, é muito interessante. Depois você tem outros que exigem que você tenha uma maturidade um pouco maior, que você não esteja mais na prototipação, nem na ideação, ou que você esteja na prototipação, já tenha passado da ideação, ou seja, depende do edital e, obviamente, aumenta os recursos, 150 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão, você pode conseguir não reembolsável. Aproveitando que você falou ali dos diferentes estágios, né? Uma dúvida, em que estágio está em busca do vinho? Lançamos ele no mercado. Foi ontem? Ontem foi o lançamento oficial. Eu fiquei sabendo aqui na Rede Gazeta o que aconteceu. Uma galera, inclusive, trazendo uma fofoca aqui. Uma galera da reação ficou querendo saber o que tinha. Sim. Quando descobriu que era de vinho degustação. Caraca, gente, eu preciso ir pra lá, alguém me convida. Aproveitar, como é que foi essa experiência de lançar aqui na rede? Foi maravilhoso, assim, porque... como eu falei lá durante o evento, né, eu tive que conduzir o evento, veio o Em Busca do Vinho, para ele ficar de pé, eu vendo experiência, eu não vendo garrafas de vinho simplesmente, porque eu não sou o e-commerce, eu preciso me diferenciar. Né? E-commerce tem mais de 200 no Brasil, e tem grandes, que para você entrar nessa concorrência é muito difícil. Então, eu vendo experiência, eu estou criando uma rede de wine hunters no mundo,
né? Eu tenho na Suíça, que atua em uma região da França, da Suíça e da Alemanha. Eu tenho em Portugal, que atua em Portugal e Espanha. Né? Eu estou buscando um no Canadá, estou para fechar com um no Canadá, para aquele mercado, outro nos Estados Unidos. Aqui na América do Sul, eu mesmo estou fazendo, junto com outros amigos, né? Aqui no Brasil também. Então, a gente tem que identificar oportunidades, que são vinhos inéditos, vinhos que não existem aqui no mercado brasileiro, né? E que tem algum tipo de história. Ou seja, o vinho, ou seja, a vinícola. Né? E aí, a partir desse momento, é que eu identifico qual é o vinho que vai transportar, que vai entregar essa experiência, e aí eu busco para a minha plataforma. Então, a partir do momento que eu disponibilizo ali, as pessoas podem ter acesso a esse vinho, mas também sabendo a história dele. E é por isso que eu... E onde entra a coletividade nisso daí? É que a coletividade é que permite com que eu tenha um volume, negocie preço, faça economia e escala, e com isso reduza custos e viabilize o projeto. Então, toda uma cadeia é feita pela quantidade de pessoas que vão aderindo ao projeto. E aí eu tenho que estabelecer meta, para poder bater o meta, tem uma antecipação de entrega. Então, são coisas que a gente vai modulando, porque a ideia do Em Busca de Vinho é ser uma plataforma digital que vende experiências no mundo do vinho, não simplesmente garrafas de vinho. Até porque em outras etapas nós vamos colocar experiência no turismo, nós vamos fazer investimento em produção vinícola, que mercado financeiro também, entendeu? Então são coisas Só uma dúvida, talvez pode ser até a dúvida de quem está em casa. O que são wine hunters? Caçadores de vinho. Numa tradução literal. São produtores de vinho? Não, são caçadores de vinho. Eles vão buscar vinhos de produtores de vinícolas que são diferentes, que têm história, que têm... É uma rede de pessoas. São pessoas que entendem de vinho. Uhum. E que naquela região que elas atuam, elas vão buscar os vinhos diferenciados. Porque existem dezenas de milhares de vinícolas espalhadas no mundo. A grandíssima maioria delas a gente não conhece e não tem acesso. E muitas delas produzem excelentes vinhos. E tem história. Um dos vinhos que eu trouxe é um vinho francês, do Vale do Loire, de uma vinícola que tem quase 400 anos. Uma vinícola familiar. Primeiro é 1650? Veja, em 1650 eles produziram o primeiro vinho. Caraca, meu irmão. Que doideira. Em 1817, 37, se eu não me engano, eles passaram a ser somente vinícola, porque em 1650 eles produziam vinho e produziam outras coisas também. Era uma fazenda, enfim, tinha outro tipo de produção. Tanto é que eles têm um vinho chamado 1650, que é um vinho que marca, que é um vinho, toda vez que a safra é muito boa, eles fazem esse vinho para marcar o início das atividades vinícolas dele. Só um pouquinho de idade, né? Só um pouquinho. Uma coisa que você falou, se eu não me engano, posso estar equivocado, tá? Mas no pit stop, é sobre que não necessariamente são vinhos caros, né? Mas são vinhos que as pessoas não vão ter acesso. Não vão ter acesso. Por questão de importação, de localidade, né? Isso. Então isso é muito interessante. Porque são vinhos de pequena produção, né? Então, geralmente, você não chega aqui, porque aqui no Brasil ninguém representa. Tem vários motivos para ele não estar aqui. E é uma dúvida minha agora, não sei se pode soar como uma crítica para o brasileiro. Os vinhos daqui são bons? Hoje nós temos bons vinhos aqui. No Brasil, produzidos no Brasil. Por que hoje? Mas também... Não, e desde quanto tempo também? Desculpa interromper. Olha, isso vem evoluindo, ano após ano. Para você ter uma ideia, o mercado brasileiro de consumo regular de vinho cresceu 132% nos últimos 5 anos. Nós atingimos no ano passado mais de 50 milhões de consumidores regulares de vinho, dos quais 53% são de vinhos finos, porque existem 2 tipos de vinho. Nós temos o vinho de mesa, que é o vinho suave, de garrafão, que é comum, que é muito popular, e você tem o vinho fino, que são os vinhos mais caros, que são geralmente vinhos bem mais elaborados, de uvas vitiviníferas, que não de uvas de mesa. Então, tem essas diferenças, entendeu? Então, os vinhos finos ultrapassaram o ano passado, a maioria, os consumidores de vinhos finos ultrapassaram em 2022 os consumidores de vinho de mesa, pela primeira vez na história. Então, há uma mudança de paradigma aqui dentro do Brasil, né? E tem muita vinícola no Brasil, inclusive vinícolas em lugares que me surpreenderam. Por exemplo, Chapada Diamantina, na Bahia. Tem uma vinícola espetacular lá. Espetacular. Te surpreendeu por causa do quê? Da produção, por causa do clima, por causa da localidade? Porque o local não me...
não me parecia um local ideal para produção vinícola. O pessoal associa muito ao sul do país, né? Tem que ser um local frio, uma terra, como que é para produzir o ideal, assim, o terreno ele não pode ser um terreno muito fértil, porque a uva precisa a videira precisa sofrer para gerar uma uva boa. Ela precisa buscar o alimento no fundo. Quanto mais fundo ela for, mais forte ela fica. Então, ele não pode ser uma terra muito fértil. Tem que ser uma terra que tem um pouco de pobreza na superfície e abaixo é que ela tenha mais fertilidade para forçar ela a crescer. A Europa, sim. A Europa tem muito disso, muito terreno disso, muito terreno argiloso, né, muita argila e etc. Então, é um terreno que ele tem que ter nutrientes, mas ele não pode ter em abundância. Tem que ter umidade, mas não pode ter em abundância. Então, tem característica. O clima é importante, né? A amplitude térmica é importante, ou seja, tem que ter frio também, tem que ter calor, tem que ter as duas coisas. Então, a Chapada Diamantina, em geral, é muito úmida, né? Então, só que ela está num platô de altitude e tem um microclima lá e que foi propício. Eles estão plantando uva e estão fazendo vinhos excelentes. Legal, né? E eu tenho uma pergunta que talvez pode ser um pouco... Cara, eu não sou muito consumidor de vinhos. Eu morei no Rio, ainda mais novo também, exatamente. Mais da cerveja, entendeu? Meus pais gostam de vinho, mas vinho de mercado mesmo. Tá. Eu morei no Rio em 2021. E meu irmão mora no Rio, meu irmão, assim, vive num status mais legal e tal. Tá. Então, a galera dele costuma tomar vinho. Aí eu vou te fazer uma pergunta, e vou te falar o meu. Tá. Qual foi o vinho mais caro que você já tomou? E não sei se isso pode ter sido melhor. E qual foi o melhor vinho que você já tomou? O melhor vinho que eu já tomei, você deve conhecer, óbvio, é La Piubelli. Sim. Cara, tipo assim, é chileno? Cara, pra mim, eu falei, cara, a garrafa é bonita, acho muito bonita a garrafa. É um desenho, tipo, azul. Muito bonito, cara. Uma figura tipo, feminina. Você que gosta de grafismo depois, cara, muito irado. E pra mim foi o melhor vinho que eu já tomei. E eu acho que é o mais caro, porque eu, pô, bota um negocinho, uma cervejinha, porra, vambora. Eu ia falar, o vinho mais caro que eu tomei é Capão. Eu acho que ela tá na faixa de uns R$600, a Spielberg. É porque não foi eu que paguei, tá? Mas, cara, esse foi o melhor vinho que eu já tomei. E você, qual foi o mais caro e o melhor? Isso foi a mesma coisa. Olha, o mais caro que eu também não paguei. Tá em casa. Eu fui surpreendido, cara, impressionante. A última viagem que eu fiz em novembro para até visitar essa minha amiga que é o Wine Hunter para a plataforma e visitar as vinícolas francesas que eu trouxe vinho. Eu fui convidado para um jantar na casa de um casal de suíços e o cara simplesmente puxou da adega dele umas garrafas, uma sequência assim, que é uma série de colecionador. Foram 4 vinhos de 1988, da safra 1988. O preço já fiquei meio assim, eu falei, caralho. 4 vinhos da safra. Um deles é um vinho icônico, né, que é o Chateau Petrus. Esse Chateau Petrus é um vinho que está na lista dos vinhos mais caros do mundo. E de 1988, eu acredito que aqui no Brasil esse vinho custa mais ou menos uns R$50 mil. Você assustado com 1.900? Eu assustei pra 1.900, meu Deus do céu. Caraca, por aí. Luca, o que você faria com 50 mil? Eu compraria um Celta. Luca falou que compraria um Celta. Rapaz, eu não sei nem o que é 50 mil, que doideira. É 50 mil. É 50 mil, caraca. Uma garrafa de vinho. Uma garrafa. O que eu bebi ali beirava R$100 mil de vinhos que eu bebi ali naquela noite. Não, eu fiquei no estado, eu até brinco com isso, mas foi verdade. Essa viagem aconteceu tanta coisa boa, eu bebi esses vinhos, eu estudei ele no curso sommelier, eu não imaginava que eu ia beber o Cheval Blanc, que foi outro que ele colocou em 1988, um Sauternes de 1988, enfim, só vinhaço que você estuda durante o curso, as características e de onde ele vem e por que eles são vinhos caros. Você só estuda, você não prova, né? Não só prova, estuda. você estuda, você lê. E eu não imaginava que tão cedo eu ia conseguir beber um vinho desse. E aí aconteceu inusitadamente, do nada. O cara colocou lá como se tivesse uma garrafa de Coca-Cola. Caraca, que isso, cara. Entendeu? E fez um jantar delicioso, uma coisa impressionante. Foi uma noite maravilhosa. No dia seguinte, eu estava lá na Suíça, em Genebra, e aí essa minha amiga com o marido dela disse, a gente tá indo pro show do The Cure. Eu disse, eu adoro The Cure. Eu não sei se tem ingresso, olha aí se tem na internet. Eu olhei, tinha. Eu disse, comprei. Que dia! Tô indo pro show do The Cure. Maravilhosa. Pô, cheguei lá, tal, maravilhoso show, fantástico, não sei o quê. Pô, só tive experiência boa, a vinícola de 400 anos, os lugares que eu conheci.
Eu fiquei com medo depois. Porque eu achei que eu ia morrer. Eu Foi achei muito bom, né? Olha, Deus chegou e disse, meu filho, o último capítulo da você série. eu tô lhe dando tudo que é de bom, que você quer, porque tá na sua hora. Qualquer turbulência que dava no avião, chegou a hora, eu começava a rezar e dizia, putz, é agora. Meu pai, eu te amo, meu mãe, eu te amo. Mas, é sério, até pisar em casa, eu tava com medo. Eu achei que alguma coisa ia acontecer, eu disse, eu não vou voltar. E esse foi o melhor vinho que você aprovou? Foi do melhor. Eu não diria que nem foi ele, foi o Cheval Blanc, que é mais barato do que ele. Eu achei melhor do que ele. Mas é 5 mil mais barato. 38.050. É um vinho de mais ou menos 25 mil, 26 mil reais. Cara, legal. Bom, Histórias, vemos histórias. Histórias, Antes de fazer a pergunta, eu queria dizer também, para não passar em branco, que o vinho mais caro que eu também foi francês. Sangue de Bois. Esse é muito famoso. Um vinho famosíssimo. Eu bebi muito desse. Foram 5 litros, né? Mas, o Sangue de Bois é muito famoso. Famoso. Vamos fechar? Só uma perguntinha antes. Que foi até um tema que a gente tocou no Pit Stop Fonte, que a galera perguntou, e você mesmo falou agora sobre essa crescente de pessoal tomando vinho aqui no Brasil, muitos movimentos e muitos aplicativos. Então, você tem, para as mais variadas funções, né? A wine, vinho, Sim. vivino, todos com o objetivo de falar um pouco mais sobre vinho, de trazer mais esse público que está tão emergente, assim, tão crescente. Sim. Você tem concorrente? Ou como esses outros players, digamos assim, influenciam no seu negócio? Eu gostaria de ter concorrente. Porque se eu tivesse concorrente, as pessoas já tinham entendido o meu negócio e ficava mais fácil de eu entrar com o meu diferencial. Por isso que o meu projeto é inovador. Ele não tem inovação na tecnologia, porque a tecnologia é uma plataforma digital de venda. Então, não há inovação. Né? Mas ele tem uma inovação no conceito. Porque é colocar o financiamento coletivo de nicho, o crowdfunding de nicho, no mundo do vinho. Isso não existe em canto nenhum. Isso existe em grupos de WhatsApp hoje. As pessoas se juntam, que gostam de vinho, criam um grupo e dizem, vamos negociar ali, o cara tá... se a gente limitado, comprar junto, vai ter um desconto e tal. É mais ou menos isso. Então, por conta disso, foi que eu puxei para uma plataforma. Eu disse, não, vamos expandir esse negócio, vamos tirar de grupo do WhatsApp, vamos deixar que qualquer pessoa tenha acesso a coisas diferentes, a experiências diferentes. E é por isso que surgiu o Em Busca do Vinho. Né? Dessa minha vontade, até foi de uma dor minha, porque quando eu ia pesquisar sobre vinho, eu ficava perdido. Né? E não tinha muita referência. E os meus vinhos, eles são todos referenciados, porque há uma pesquisa, há um estudo, sempre, ou o vinho tem uma história, ou a vinícola tem uma história, ou ambos têm uma história. Mas tem que ter alguma coisa para entregar, além do líquido maravilhoso que ele contém. É isso aí. Pablo, para encerrar agora, você pode olhar para aquela câmera para responder. É uma pergunta que eu sempre faço para encerrar. Por que o Gabriel, por que o Douglas, por que o Luca, por que a minha mãe, por que a Letícia, por que deveríamos usar o Em Busca do Vinho? Bom, você deve usar o Em Busca do Vinho se você quiser viver experiência. Né? Se você quiser consumir o vinho do dia a dia, não é esse lugar. Mas se você quiser ter uma experiência diferenciada, mesmo que você seja iniciante no mundo do vinho, ou se você for muito experiente no mundo do vinho, você vai encontrar uma opção para você. Nós vamos lhe proporcionar uma experiência diferenciada. Né? E a coletividade vai ajudar tudo isso. A coletividade é que vai viabilizar o projeto. A coletividade que vai viabilizar a experiência. Sensacional, gostei. Cara, pode falar, agora sim, sendo bem sincero, eu acho que um dos papos mais legais, mais divertidos e com mais história que a gente teve aqui. É verdade. Pô, muito obrigado por essa experiência. Você entrega a experiência pra gente. Físico é doido. Isso é a base da minha história, eu sou físico, mas é isso aí. E boa história, hein? O cara contou, empresário de futebol, viajou ali. E óbvio, você vai contar essa história do empresário. Não, se eu te disser o que eu fiz na minha vida, você não vai acreditar. Aí dá um podcast. Mais um. Quem sabe aí, a gente porque eu tenho muita história. Desde projeto com o governo alemão, na área ambiental, né? Torneio internacional de sinuca inglesa aqui no Brasil. Amigo, tô falando pra você. Vai ficar pra você. Não. E a gente vai trazer ele aqui. Gente, esse foi o Pablo.
Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço Cara, a vocês. todo o sucesso do mundo pra você, pra Em Busca do Vinho. Tudo de melhor. E espero te encontrar por aí e que até lá eu aprenda a tomar vinho e converse Seja com você. um consumidor. E seja um consumidor da Em Busca do Vinho. Podemos aprender juntos, né? A gente tá sempre aprendendo. Quem sabe um dia, eu tô aqui no Fonte. Quem sabe um dia a gente se troca cruza, essa- senta aí, ó, vamos experimentar esse Show. vinho. Eu ensino um pouco da minha experiência para vocês. E aí, quem sabe eu posso ajudar. E um pouco da sua experiência pra nós já é uma Já história de vida, cara. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço Esse a foi vocês. Pablo. Galera, mais um Pit Stop Fonte. E- Vamos definir isso, né? Pit Stop Pizza Fonte. Fonte. Pode Pizza Fonte. Pode Pit Stop Fonte. Não, aí não dá. Então, aí, até o próximo, a gente promete que a gente a volta gente com o vai achar o nome. nome, prometo. Tá? A gente tem 7 dias pra isso. 7 dias pra isso. Fechou? Valeu. E, ó, todo mundo participe do Pizza Fonte. Hoje foi uma conversa incrível. Muita gente, mas a gente quer mais gente lotando aqui. E galera, eles ganharam uma caixa. Quantos vinhos que veio? Hã? Quantos vinhos vieram naquela caixa? Não, veio um só. Veio um só? Foi Tá, uma veio um amostrinha, vinho. Gente, foi uma pelo Mas amor tá de Deus. ótimo, vinho. tá ótimo. O que a Os caras galera ganharam vinho. quase se matou ali pelo vinho foi E foi o que brincadeira. mais encheu. E por causa do vinho. Com certeza. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.